Olá, meus amados irmãos e irmãs, paz e bem. Louvado seja Deus por mais uma semana, por mais um dia, por mais uma oportunidade que nós estamos tendo para buscar a Deus, para alimentar a nossa fé, para renovar as nossas esperanças e crescer no amor. Hoje nós celebramos a memória, a festa de São Mateus, apóstolo e evangelista. Convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 9, do versículo 9 até o versículo 13. Acompanhe na sua Bíblia junto comigo. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e os seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que o vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não o sacrifício. Hoje nós estamos celebrando São Mateus, que era um ladrão público, era um cobrador de impostos. Na época de Jesus, ser um cobrador de impostos era ser um ladrão assumido. Por quê? Porque ele cobrava para o Império Romano, mas ele tirava também o seu. Então era uma pessoa repudiada, né? Era uma pessoa que os judeus não gostavam e repudiavam mesmo. Então Jesus chama exatamente um homem desse para ser um dos seus discípulos. Gente, eu imagino o escândalo. Como é que pode? Jesus podia muito bem ter ido ali no templo, ter escolhido um bom fariseu, né, versado, que buscava viver em tudo as regrinhas da lei. Jesus podia ter buscado um escriba, um mestre da lei, ou até mesmo ter ido lá no deserto. Na época existiam os essênios, espécie de monges, mas não. Jesus vai lá na mesinha de Mateus, Levi, e o chama: "Segue-me." E disse que ele se levantou e seguiu Jesus. E Jesus foi na casa dele. Jesus sentou à mesa com ele e com outros cobradores de impostos. Isso chamou a atenção das autoridades religiosas da época de Jesus. Como é que pode o mestre de vocês comendo com esse tipo de gente? Ele não devia estar aí, né? Gente, eu passei por uma coisa nos meus primeiros anos de padre, e toda vez que eu leio esse evangelho, eu me lembro desse fato. Em uma das minhas paróquias, eu fundei a Pastoral da Sobriedade. Pastoral da Sobriedade, tão conhecida no mundo todo, aqui no Brasil, que tem um trabalho lindíssimo de ajudar as pessoas dependentes do álcool e da droga. Então eu fundei a Pastoral da Sobriedade na paróquia, e por ser um grupo novo, eu tive que estar muito perto, muito próximo. Toda sexta-feira à noite, a gente tinha reunião, seguindo todos aqueles passos. Uma reunião muito linda, que vinha os nossos irmãos dependentes, mas também os seus familiares. Então era uma reunião muito linda, muito forte, com os depoimentos. Quem não conhece, procure conhecer, porque vale a pena. É realmente o lugar da misericórdia, de acolher aqueles que muitas vezes o mundo rejeitou.
Eu me lembro que além de estar com eles toda sexta-feira à noite, né, eu também precisava muitas vezes ir atrás. Né? Alguém tinha recaído, alguém tinha tido uma crise, né? Alguém quer não somente participar das reuniões, mas poder ir para uma casa de recuperação, enfim. Então o Frei Wilton corria para cá, corria para lá. E fazendo esse trabalho tão lindo, eu fiquei sabendo, e foi verdade, né, que algumas pessoas de outras pastorais ficavam dizendo assim: agora pronto, o Frei Wilton só quer saber dos bebum e dos drogados. Misericórdia, gente. Misericórdia. É exatamente isso aqui, ó. Os fariseus, esse povo aí, para que essa atenção toda de Jesus com eles. E Jesus vem dizer: não são os bons que precisam de médico. Não são os bons que precisam de remédio, mas sim os doentes. Eu estava com aqueles irmãos, Jesus estava com aqueles homens, não para se perverter, mas para ganhar o coração deles. São Francisco de Sales dizia que é muito mais fácil a gente pegar uma mosca com a gota de mel do que com um barril de azeite. Se eu chegar para uma pessoa dessa dizendo: caba sem vergonha, drogado, cachaceiro sem vergonha, tu vai para o inferno, jogando um monte de regra, um monte de legalismo religioso, sabe o que ele vai fazer? Nunca mais ele pisa na igreja. Nunca mais ele vai querer saber de religião. Ele vai se afundar mais e mais. Agora se encontra um olhar atento, braços abertos, mãos estendidas, se encontra uma palavra de acolhida, independente de que situação essa pessoa esteja, ele vai ficar. Ou senão ele vai voltar, porque ele foi amado. Eu conheço inúmeras instituições, a Obra Lumen de Evangelização, conheço a Fazenda da Esperança, Novos Horizontes, até mesmo instituições evangélicas que tratam e cuidam também de dependentes químicos. Gente, fazem um trabalho lindo de apresentar para essas pessoas o amor de Deus, o valor que cada uma delas tem. Então, não vamos ficar de fora dizendo quem pode, quem não pode. Como diz o Papa Francisco, né? Sendo síndicos do céu. Esse vai, esse não vai para o céu. Esse pode, esse não pode. Como diz o profeta, não quebre a cana rachada. Não apague a chama que ainda fumega. Se tem um irmão que está ferido na sua dignidade, o que nos cabe é amar. E por isso Jesus conquistou o coração de Mateus, e ele não se tornou somente um discípulo, ele se tornou São Mateus, santo. E além de tudo, é um evangelista. Escreveu a vida de Jesus. E hoje nós temos esse grande legado. Jesus não olha para quem nós somos, mas para aquilo que a gente pode ser. Acredite nisso. E não vamos fazer aqui o papel dos fariseus. Ao contrário, o papel de Jesus, que ama e que acolhe. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus do céu, paz e bem. Curta, comente, compartilhe esse vídeo, marque seus amigos aqui embaixo. Me ajude a evangelizar, me ajude a fazer essa palavra chegar a mais e mais corações. Paz e bem, até amanhã, se Deus quiser.